Controle do ar. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais um encontro online. Terminamos já o primeiro e o segundo módulo, né? Vamos começar hoje o terceiro, tá? Eu queria perguntar para vocês, pessoal, se todo mundo conseguiu. Eu vi uma mensagem de um aluno lá no nosso fórum, se vocês conseguiram ter acesso às VMs, ao manual do aluno para fazer a instalação das VMs, se tá, essa parte do laboratório está tudo sob controle. Como é que tá isso aí? Beleza. Alguém não conseguiu, pessoal? Alguém teve algum problema em relação a isso daí? Se tiverem, tá, pessoal, e eu puder ajudar. Deixa o link Hum. do FortiGate, a ISO. Eu até pedi lá naquele fórum lá. Não, pois é, não é uma ISO, tá? É um OVF. É um OVF. Você tem que baixar. Você chegou a encontrar lá o local onde ficam as VMs? Não cheguei a encontrar esse local, não. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um print, tá, da tela da área do aluno, do local lá onde você baixa isso daí, tá bom? Vou colocar lá no, naquele. Foi você que fez o post lá no fórum, é? Isso. Tá bom, Christopher. Eu vou postar lá, tá? É na sua área de aluno. Tem um ícone lá. Não, um ícone não, né? Tem um link no lado direito, assim, que é o. Tem toda a parte lá, né? Documentação do aluno, máquinas virtuais. Aí tem um outro link lá que é para você seguir o manual de instalação. Eu vou colocar lá no fórum, tá bom, Christopher? Aí vê se tu consegue se encontrar, senão a gente vê como é que a gente pode te ajudar. A gente pode ficar depois da aula aqui ou marcar um pouco antes para te mostrar como é que é. Se eu passar na onde que está lá, eu consigo gravar. Tá bom, beleza. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para nós começarmos a aula de hoje, tá? Hoje nós vamos entrar aqui no módulo 3. É um módulo bem legal e bem importante também, tá? Que é a integração do FortiGate a redes de produção. Ele começa falando do NAT, tá, pessoal? Network Address Translation. Como vocês sabem, o IPv4, ele já se esgotou, tá bom, pessoal? Mas pode falar assim, não, Salvat, eu consigo ainda IPv4, consegui um bloco aí, um barra 26, um barra 29. Esses blocos que vocês conseguem hoje, tá? Eles já estão na mão de todas as operadoras. Quando eu digo que o IPv4 se esgotou, é que aquelas entidades, né, aqueles órgãos que são responsáveis por gerenciar a internet no mundo e nas regiões, né? Por exemplo, no Brasil é o Registro BR, eles não têm mais blocos IPv4 para distribuir, tá bom? Todos já foram distribuídos. E o NAT, pessoal, ele é usado como uma técnica, tá? Que eu vou falar mais aqui para vocês, que está relacionado ao RFC 1918, justamente para poder se economizar endereços IPv4 públicos, tá bom? Porque existem endereços IPv4 que são privados, são as três redes, né, que estão dentro do RFC 1918. Não sei se vocês conhecem esse RFC, se não conhecem, é um RFC muito importante, tá? É bom até vocês anotarem isso daí. E os endereços que não estão no RFC 1918, eles são públicos, tá? É simples assim. Tá no RFC 1918, são endereços privados. Não está no RFC 1918, são endereços públicos, tá bom? O IPv4, ele é um número 2 elevado a 32, né? Então, daí 4 bilhões e poucos, 4 bilhões e poucos de endereços. E na época que se criou, né, pessoal, lá na década de 60, pensava-se que seria, pô, demoraria muito tempo para se esgotar. Pô,
demorou, né? Mas só que eles achavam que ia demorar muito mais, tá bom? Demorou realmente, já se passaram aí também 60 anos, né? De lá para cá, mas mais de 60, né? 64, 65. Mas eles pensavam que fosse demorar muito mais, pela quantidade de endereços. Naquela época eles achavam que era uma quantidade absurdamente grande. E hoje nós estamos aí migrando, né? O IPv6 já existe desde o final dos anos 90 e nós estamos migrando aí para o IPv6. Essa migração nunca acaba, tá bom? A universidade aqui que eu trabalho, que é a Universidade Federal do Pará, ela já é full IPv6, tá? Ela é totalmente IPv6. Todas as máquinas aqui pegam um IPv4 e um IPv6. Então, quando a gente vai sair para a internet, se o destino responde IPv6, a gente sai por IPv6. Se ele responde IPv4, a gente sai por IPv4, tá bom? E o NAT, ele surge justamente como uma técnica para que nós possamos, através de endereços privados, podermos sair para a internet com endereços públicos, tá bom? Eu vou detalhar essa informação para vocês, tá? Então, ó, o nosso FortiGate, pessoal, ele suporta o NAT, tá? Dentro do NAT, nós temos dois tipos de NAT, que é o SourceNAT e o DNAT. O SourceNAT, ele faz o NAT trocando o endereço de origem. O DNAT, que é o Destination NAT, ele faz o NAT trocando o endereço de destino. Tem o PAT também, que é o o Port Address Translation, tá? E o nosso FortiGate também suporta isso daí, tá bom? Então, ó, o NAT modifica o endereço IP em um pacote. Então, o NAT, pessoal, ele trabalha ali na camada de rede, né, na camada 3. Ele faz a troca dos endereços, né, a tradução do endereço, seja de origem, seja de destino. Ele daqui pode impactar protocolos SIP, tá? Tem alguns probleminhas que o NAT pode causar. E nós temos o source NAT, que é justamente quando a gente faz o NAT alterando o endereço de origem. E nós temos o DNAT, que é quando nós fazemos o NAT alterando o endereço de destino, tá bom? Aqui o PAT, que ele chama de NAT Overload, isso aqui tá errado, tá, pessoal? Isso aqui tá errado, ó. PAT é Port Address Translation, não tem nada a ver com esse NAT Overload. O NAT Overload está dentro do Source NAT, tá bom? Tem um erro aqui nesse slide. Eu tenho que informar isso aqui para ESR, tá bom? Então, isso aqui não tem nada a ver, ó, tá? Port Address Translation tá certo, mas não tem nada a ver com NAT Overload. NAT Overload é outra coisa. Agora, Port Address Translation tá certo isso daqui. Mapeia múltiplos endereços IPv4 privados para um único IP público. Isso aqui é o NAT Overload, tá? O que eu quero dizer para vocês? Que o NAT Overload não tem nada a ver com Port Address Translation, tá bom? Nós vamos ver exemplos aqui de NAT, de Source NAT, de DNAT, de PAT, de NAT Overload, de NAT 1 para 1, tá bom? Aí o nosso FortiGate também suporta NAT 64 e NAT 46, né? O NAT de IPv6 para IPv4 e o NAT de IPv4 para IPv6, tá bom? Mecanismo de comunicação, né? Entre IPv4 e IPv6. E o NAT 66, tá, pessoal? Que isso aqui é uma aberração, tá? Isso aqui é uma aberração. Não se faz NAT de IPv6 porque todos os IPv6 são públicos, tá bom? Não existe IPv6 privado. Por que não existe IPv6 privado? Porque IPv6 é um número da ordem de 2 elevado a 128 bits. Isso é um número absurdamente grande, tá, pessoal? 11,1 decilhões de endereços, tá? Tem vários exemplos para a gente tentar imaginar o tamanho desse número. Se cada IPv6 fosse um quadradinho de 1 centímetro quadrado, eu acho que é esse o exemplo que tem até lá no site do ipv6.br, daria para cobrir a face da Terra, parece com 7 camadas de IPv6, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Se o, cada endereço de NAT fosse uma bolinha, tá bom? Uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro, tá? Não de raio, tá, pessoal? De diâmetro, daria para ir.
até o Sol e voltar, parece que 2 vezes, tá bom? Pra vocês terem uma ideia do tamanho desse endereço, do tamanho da quantidade do espaço de endereçamento que o IPv6 tem, tá? Ele é realmente colossal. Então, os arquitetos do IPv6 definiram que não haveria necessidade de IPs privados, tá bom? Você não tem necessidade de economizar IPv6, essa que é a ideia, tá? Então, não existe esse NAT 66. Ah, Salvatierno, então eu não posso criar uma rede privada com IPv6? Pode, tá, pessoal? Você pode, mas é uma outra coisa, tá bom? Por definição, todos os IPv6 são públicos, tá? Qualquer IPv6 é público e ele pode ser roteado na internet, tá bom? Modos de configuração para NAT. Ó, há duas maneiras de se configurar o NAT, tá? Nós temos o Source NAT e o DNAT. Qual é a diferença deles? Então, pessoal, só para organizar as ideias, quem poderia me dizer o que é o NAT? Para que ele serve? Alguém poderia me dizer? Fazer a transição do endereço IPv4 privado para um endereço IPv4 público. Isso, é isso, tá? O NAT, ele quer dizer Network Address Translation, ou seja, a tradução de endereço de rede, e ele serve para isso, tá, pessoal? Basicamente, o uso mais comum do NAT é quando você tem uma rede privada, tá? Ah, quais são as redes privadas? São essas aqui, tá, pessoal? E esse RFC aqui é muito importante, tá? Quem trabalha com rede tem que conhecer bem esse RFC, tá bom, pessoal? Então, quem não conhece, anote, ó, RFC 1918, ó. Alocação de endereços para internets privadas, tá bom? Que são esses 3 endereços bem aqui, ó. Ó, tá? Então, se o endereço não está aqui dentro, pessoal, essa é uma rede pública. É simples assim. Então, é todo o /10, ó. Então, qualquer endereço que começa com 10 é privado. Tá bom? Então, esse endereço não deve trafegar na internet. O pessoal diz erroneamente, não é tecnicamente correto a pessoa dizer que endereço privado não roteia na internet. Todo o endereço é roteável, tá bom? O que acontece é que esses endereços eles foram separados para funcionar como endereços de LAN, tá? Endereços de LAN. Então, os próprios roteadores, principalmente das operadoras, dos backbones da internet, eles implementam sistemas que, se tiver na origem, né, no endereço de origem ou no endereço de destino, um IP do FC 1918, ele já descarta aquele pacote, porque aquele pacote ele não deve estar trafegando na internet, né? Os recursos são limitados. Então, se estiver gastando ali roteamento, e roteamento é computação, é, com endereços privados, não faz sentido ele estar processando aquilo, ele descarta logo. Então é todo /10, ou então qualquer endereço que comece com 10 é um endereço privado, tá, pessoal? Aí, ó, vai do 172.16 até o 172.31 é privado. Então veja que 172.15, ó, é público, tá? O 172.32 é público, tá, pessoal? 172.32, 33, 34, ó, é público, tá? Aí vai do 192, 168, né? Todo o 192, 168, olha, pessoal, ali é um /16, ó. Todo 192, 168. Então, 192, 167 é público. 192, 169 é público. Às vezes a pessoa vê 192, 16 alguma coisa, pensa que ele é privado. Não é, só 192, 168 que é privado, tá? 192, 169 já é público, ó. 167 é público, então você tem que ficar atento. Quando você for criar uma rede, consulte o RFC 1918 para ver se você não está configurando uma rede pública. É comum o pessoal errar muito, principalmente quando usa 172, né? O cara vai lá, pega 172, por exemplo, 40, 50, eu já vi 172, 100, ó, 172, 100, ele é um endereço público, pessoal. Então, você está usando o endereçamento incorreto, tá? Incorreto. Você tem que pegar a rede realmente que esteja dentro do RFC 1918, tá? Então, ó,
há duas maneiras de se configurar o NAT. Nós temos o SNAT e o DNAT. Quando é que a gente usa o SNAT? Quando nós queremos fazer a tradução do endereço de origem. É o mais comum, tá bom? É quando você está na LAN, você tem uma LAN com computadores ali com endereços privados e eles precisam acessar a internet, tá? Aquele endereço privado dele, se ele sair sem NAT, um exemplo, pessoal, imagina o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para vocês se vocês entendem isso. Imagina que você tem um computador que o endereço dele, por exemplo, é o 10.00.10 e ele quer alcançar o Google, tá? Lá no IP do Google, por exemplo, 8888, tá? Que é o DNS do Google, que é todo mundo conhece. Ele vai montar lá o cabeçalho IP. Então ele põe na origem o 10.00.10 e ele põe no destino 8888. Aí ele dispara aquele pacote para chegar no Google. Vocês acham que esse pacote, pessoal, ele vai conseguir chegar no Google? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão para dar? Vocês acham que esse pacote consegue alcançar o Google ou não? Sem fazer NAT? Na verdade, pessoal, no roteamento tradicional, o que que acontece? A gente vai ainda parte de policy route, né? No roteamento tradicional, os roteadores eles olham sempre o IP de destino, né? Eles olham o IP de destino. Então, veja, na origem está lá o 10.00.10, mas no destino está o 8888. Veja que o 8888 é um IP público. Ele não está no RFC 1918. Então, ele é um IP público, tá bom? Tem o da Cloudflare também, muito famoso, 1.1.1.1. Ele não está no RFC 1918, então ele é um IP público. Então, quando ele monta esse pacote e coloca na origem o 10.00.10, o 10 é um IP privado, tá lá no UFC 1918. Todo o 10 é privado, tá? Todo o 10 é privado. Qualquer IP que comece com 10 é privado. E ele coloca no destino 8888, esse pacote vai sair. E os roteadores vão sempre olhando para o endereço de destino. Então, esse pacote vai chegar lá no Google. Qual é o problema, pessoal? O O pacote vai Google não sair. vai aceitar o pacote. Não, na verdade o Google aceita, tá? O que acontece é o seguinte, quando chega lá, o que que ele faz? Ele inverte, né, os endereços. Ele coloca o que é origem, ele põe como destino, o que é destino ele põe como origem. Então veja, saiu daqui da máquina do cara com IP de origem 10.00.10, IP de destino 8888. Quando chega lá, o Google inverte esses endereços para ele poder devolver. Ele coloca a origem agora é ele, 8888, e o destino 10.00.10. Quando ele tenta mandar, o roteador vai ler o endereço de destino. Ah, é um 10 alguma coisa. Esse cara aqui não deveria estar sendo roteado aqui na internet. Ele descarta. Então o pacote vai, mas o pacote não volta, tá? Esse que é o grande problema, pessoal. O pacote não volta, tá bom? Aí, olha só, Firewall Policy NAT. SNAT e DNAT devem ser configurados para cada política de Firewall, tá? Cada política de Firewall a gente vai ver, a não ser que nós estejamos usando o Central NAT, que eu vou falar depois, as políticas de Source NAT e DNAT, elas são configuradas por policy, tá, pessoal? Por policy, ó. O SNAT usa o endereço da interface de saída, tá bom? Ou um IP pool especificado. O DNAT usa um VIP, que é um Virtual IP, configurado como endereço de destino, tá? Vocês vão entender isso daqui tudinho, porque eu vou fazer exemplos com vocês, tá bom? E nós temos também a questão do Central NAT, tá, pessoal? O Central NAT, ele habilita o NAT como política. Aqui, veja que o NAT, ó, ele está dentro da configuração da policy. Aqui o NAT fica fora da configuração da policy e ele funciona como política, tá bom? Configurações de SNAT definidas por domínio virtual, por VDUM, é um módulo que nós vamos ver. Eu acho que é o sexto ou o sétimo. Aplica-se a múltiplas regras de Firewall. Olha, pessoal, diferente daqui, ó, tá? Aqui é para cada policy,
eu tenho que ter uma regra de NAT ou DNAT. Aqui não, ó, o Central NAT ele aplica-se a múltiplas regras de Firewall baseado em regras de DNAT e Source NAT. Regra de SNAT é configurada a partir da política de Central NAT e o DNAT é configurado a partir das políticas de DNAT e VIP, tá? Eu vou deixar, veja, no nosso curso não tem o exemplo de Central NAT, tá, pessoal? Não tenho, mas é aquilo que eu falei para vocês, eu sempre vou mostrar a mais, tá? Então eu vou mostrar um exemplo do funcionamento do Central NAT para vocês, tá? Então aqui ele mostra a tela, tá, pessoal? Onde você habilita o NAT, ó, é bem aqui, tá? Eu vou vir aqui no nosso FortiGate. Vocês vão ver o NAT. Tá aqui na parte de Policy and Objects, Firewall Policy. Aí tem aqui, ó, LAN para WAN. Essas aqui foram até policies que nós fizemos na regra passada. Deixa eu até tirar aqui, ó. Então, olha aqui, pessoal, a configuração de NAT, ó. Veja que para cada regra eu vou ter uma configuração de NAT. Se eu voltar aqui e pedir para criar outro, ele me dá aqui também de novo a configuração de NAT, ó. Se que você quer habilitar o NAT ou não para essa regra, tá bom? Vocês vão ver que quando nós habilitarmos o Central NAT, isso aqui vai desaparecer, tá? E o que ele fala, pessoal? Nós temos duas formas de usar o NAT aqui dentro. Lembrando, tá? Esse NAT que está aqui, pessoal, tradicional, ó, ele é o Source NAT. Ele troca o endereço de origem, que é esse aqui, ó, o Source, pelo endereço que está configurado aqui no NAT, tá? Então, olha, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho para vocês verem, ó. Então, eu vou criar aqui um exemplo, olha só. Eu vou fazer aqui LAN para a WAN. Então, vamos usar aqui o nosso, olha, pessoal, vamos usar aqui o nosso diagrama. Então, eu tenho aqui a LAN, essa rede aqui 100.100.0/24, que eu estou dizendo que ela é uma rede privada, tá bom? Eu vou usar aqui o 100.100.010, ó, e ele quer acessar a internet, tá bom? Ele quer sair para a internet. Então, ele vai sair aqui pelo gateway dele, que é o 100.100.0.254, que é a porta 3 aqui do FortiGate. O nosso FortiGate está no modo NAT, então ele já roteia de uma porta para outra tranquilamente. Para eu permitir que um pacote passe de uma porta para outra, eu só tenho que fazer o quê? Criar uma policy, tá bom? Então, ele vai rotear aqui para a porta 1 e vai sair aqui para a internet, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Então, ó, vai chegar aqui pela LAN, vai sair pela WAN, a origem é a nossa LAN, eu já tenho o objeto criado aqui, ó, 100.100.0.0/24, eu estou colocando a rede toda, tá? O destination é all, por que que é all, pessoal? Porque eu não sei o que que o meu usuário vai acessar. Ele vai acessar a internet, então eu não sei o que que ele vai acessar. Eu coloco all. E o service eu vou colocar all. Mas eu já expliquei para vocês a questão da policy, tá, pessoal? Quando vocês forem criar, você tem que fazer a policy bem justinha, bem apertada, tá? Isso aqui é porque a gente está aqui tentando mostrar a ideia. Mas quando você for montar as policies aí no seu trabalho, no órgão que você trabalha, na autarquia, na empresa, você tem que fazer a regra bem justa, tá bom? Aí, olha, pessoal, eu não vou habilitar o NAT ainda. Depois vocês vão entender o que é o Inspection Mode, Security Profiles, tá? Por enquanto, a gente vai focar aqui no MET, né? Nos campos de MET e no NAT, tá bom? Então, ó, vou aplicar aqui o All Sessions e tá aqui a minha regra. Ó. Veja que o NAT está desabilitado, tá? O NAT está desabilitado. Eu vou voltar aqui, ó. E vamos acessar aquela máquina para nós fazermos um teste. Olha, ele é esse carinha bem aqui. Vou dar um if config, olha pessoal, 10, 100.100.0.10.
Se eu der um route "-n", o default gateway dele é o 100.100.0.254. E agora eu vou dar um ping aqui, ó, 8888. E aí, pessoal, por que que não vai? Quem saberia me responder? Por que que não vai, pessoal? NAT desabilitado? Isso. Olha o que está acontecendo, pessoal. O tráfego está passando, ó. Tá? O tráfego ele tá dando match aqui na regra, tá? O tráfego está passando, ó. Tá? O que que acontece? O tráfego chega lá no Google, só que o tráfego não volta, tá? Mas olha como o tráfego está passando, tá? Tem seção aqui. Tem seção aqui aberta. Tudo isso, todos esses conceitos vocês já sabem, tá bom? Olha aqui, ó. Tem seção, ó. Por que que tem seção? Porque deu match, tá? Tudo isso vocês já sabem, tá? Aí, por que que eu não tenho a resposta? Porque o meu pacote está saindo com essa rede bem aqui, ó. 100.100.0.10. Ele vai, chega lá no Google, quando o Google inverte os endereços, essa rede 100.100 é uma rede, eu já pesquisei, ela está lá nos Estados Unidos, o Google envia esse pacote para a rede de lá, o pacote não volta para cá. Tá? Como vocês podem ver, essa rede 100.100 não é uma rede do RFC 1918, ela é uma rede pública. Por que que eu a escolhi? Porque aquelas três redes, a 10, a 172 e a 192, nós usamos aqui dentro da universidade, então não queria que tivesse problema de roteamento. Então eu peguei uma aqui para fazer de exemplo, como se fosse uma rede privada. Mas agora vocês já sabem que se não está no RFC 1918, é uma rede pública, tá bom? E olha o que que eu vou fazer agora. Eu vou voltar bem aqui e eu vou habilitar o NAT, pessoal. Como é que eu vou fazer esse NAT? Eu vou fazer esse NAT usando o endereço da interface de saída, use Outgo interface address. Então, olha só, pessoal, se eu tô com o mouse aqui, ó, use o endereço da interface de saída, eu tô com o mouse em cima desse carinha. Eu jogo ele para cá, para minha interface de saída. Quem é a minha interface de saída? É a NUV5AN. Qual é o IP que ela tem? É o 200.239.6713, que é um IP público, que faz parte do AS da universidade, tá? A universidade tem, ela é um AS, um Autonomous System, então ela é dona dos endereços dela, ela não depende de operadora, tá? E ela tem um barra 18, né? É o 200.239.640/18, que é uma rede bem grande de IPv4, tá bom? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Primeiro eu vou mostrar o exemplo dele usando o endereço da interface de saída. Qual é o endereço que ele vai usar? Estou com o mouse aqui, jogo o mouse para a interface de saída. Coloco o mouse aqui em cima e vejo qual é o IP que ele vai sair, tá? Ou seja, ele vai trocar, preste atenção, pessoal, ele vai trocar o IP 100.100.010, tá? Que é o IP dele aqui, ó. Veja que o IP dele é o 100.100.010, ó. Ele vai trocar esse IP, vai tirar do campo do IP e vai substituir pelo IP da interface de saída, que é esse aqui, ó. O 200.239.6713. Eu vou provar para vocês que ele vai fazer isso, tá bom? Então eu vou dar um OK aqui, ó. Agora eu vou dar um ping para o Google e ele vai pingar normalmente, ó. Tá bom? O que está acontecendo agora? Quando esse pacote passa pelo Firewall, o Firewall faz o policy lookup, só tem uma regra, ele vai combinar, não é porque tem uma regra, tá, pessoal? Ele vai combinar porque os campos vão combinar lá, né? Interface de origem, destino, endereço de origem, destino, o service vai combinar, ele vai fazer ali um policy match, vai abrir a sessão e depois ele vai fazer o NAT. O que que ele faz no NAT? Ele tira o endereço privado que está lá no pacote IP, que é o 100.100.010, estou chamando de privado, tá, pessoal? E coloco o dele, o 200.239.6713, o pacote vai e o pacote volta, e quando chega aqui no Firewall ele desfaz o NAT. Na verdade o que ele faz é um DNAT implícito, tá? Vocês vão ver isso daí. Ele faz um DNAT implícito e ele devolve
para a máquina de origem. Ó. Se eu der aqui um cur ifconfig.me, ó, 200.239.6713, tá bom? É o IP que ele está saindo do NAT, tá, pessoal? Esse é o IP que ele está saindo de NAT. Se eu for mostrar isso aqui para vocês através de um diagrama, pessoal, funciona assim, ó. Olha só, esse aqui é um diagramazinho bem simples, mas que exemplifica muito bem, tá? Como é que funciona o NAT, pessoal. No FortiGate, não só no FortiGate, tá? Qualquer tipo de sistema que faça NAT. Então, ó, source NAT é a tradução do endereço de origem. Nós temos aqui o cabeçalho IP, o que importa para a gente é o source address. Então, a máquina monta o cabeçalho IP e ela coloca no endereço de origem o IP dela, ó, 100.100.010, e no endereço de destino o host, o IP que ela quer alcançar, tá? Quando esse cara chega aqui no firewall, isso aqui é uma operação de pré-routing, é antes dele rotear, tá? Porque ele tem que trocar esse IP para depois ele olhar a tabela de roteamento para ele saber por qual interface ele vai mandar, tá bom? Ó, ele faz essa tradução bem aqui, ó. Ele tem uma tabela chamada NATtable, ele coloca lá o 100.100.010, ele traduz para o 200.239.6713 e ele manda esse pacote, tá? Ele manda esse pacote, ó. Então, chega lá no destino, ó, com esse endereço, tá bom? Quando o host vai devolver, ele inverte isso daqui. O que era origem vira destino, o que era destino vira origem, tá bom? E quando o pacote volta, ele desfaz essa tradução aqui, tá bom? Como é que ele sabe, pessoal, que ele tem que desfazer essa tradução? Como é que ele controla isso daí? Quem poderia me dizer? Conceito muito importante, pessoal. É através da tabela, tá, pessoal? Da tabela de sessão, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem que gravar esses conceitos. Lembra que o nosso firewall é stateful, tá bom? Então, ó, não sei se ele tá... Eu vou continuar pingando aqui para vocês verem, ó. Aí eu vou chegar bem aqui, ó, e vou dar um diagnose sys session filter. A gente vai ver esse comando em mais detalhes, tá bom? Sys session list. Eu vou listar logo, tá bom? Então, olha, pessoal, isso aqui é uma sessão, tá? Tem toda a informação aqui. No total, ó, tem 213 sessões, tá? Então, olha, tá aqui uma sessão, tá bom? Então, ó, Proto 6 é TCP, tá bom? Deixa eu pegar uma aqui que vai combinar exatamente com Diagnostic Session Filter, SRC o 100, 100, 010, e aqui o Proto 1. Aí eu vou dar um list aqui, ó. Olha só aqui, pessoal, é exatamente o que eu queria. Tá aqui a nossa sessão, tá? Então tem várias informações aqui que depois a gente vai ver alguma delas. O que que importa pra gente agora? É esse aqui. Olha só, pessoal, tem um hook aqui, tá? Um hook de post routing, tá? A ação é source NAT, ó. Olha o endereço de origem. O 100.100.010 na porta de origem 45. Ó. Ele quer acessar o 8888 na porta de destino 8, que é justamente o ICMP Echo Request. Aqui ele está fazendo a tradução. Ó. Ele vai traduzir para o 200.239.6713, trocando a porta de origem, ó, 60.461. Tá? Então o pacote vai chegar lá. E aqui está o hook pré, ó, o hook pré-route, ó. Ó, uma resposta, direção reply, action DNAT, ele faz um DNAT implícito, ó, do 8888 na porta de origem, ó. Tá aqui, ó, a porta de origem, tá? É a mesma porta que ele saiu aqui, tá bom? Para o 202.239.6713, que é o IP público da interface, ó, na porta 0, que é o echo reply, e ele vai traduzir por 100, 100, 010 na porta 45, que era a porta original, ó, que ele fez a requisição. Tá bom? Então é desse jeito que ele faz e controla o NAT. Tá tudo na seção do Firewall. A seção é o coração
do Firewall, tá, pessoal? A seção é o coração do Firewall. Tá, aí nós vimos aqui o Source-NAT, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Alguma dúvida até agora, pessoal? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo pegar essa ideia? Aquele, beleza. Aqui ele dá um exemplo, né, pessoal? Tem uma rede privada aqui 10.10, 10.10, todo 10 é privado. Tem aqui o endereço público, tá bom? Então, aqui não, né? Não é aqui o endereço público. O endereço público está no FortiGate. Está aqui o endereço público 203.0.113.10 e ele está fazendo NAT, bem aqui, né? Ele está fazendo um source NAT, tá bom? Dessa rede 10 para a rede 203 aqui para ela poder sair para a internet, né? Ele está dando um exemplo de um source NAT usando a interface de saída, tá? Aqui nós chegamos na parte de IPPUs. O que são IPPUs, pessoal? A gente define um endereço, tá? Ou uma faixa de endereços para serem usados como IP de origem. Quem são esses endereços? São endereços públicos. E esses endereços, pessoal, não, vocês têm noção disso, mas eu tenho que falar, não são endereços inventados da cabeça de vocês, tá? Tem que ser endereços públicos que pertençam à rede de vocês, tá bom? Você cadastra esse IP pool e daí a partir dele você pode configurar as regras de NAT usando esses IP pools, tá bom? Normalmente são configurados no mesmo range do IP da interface de saída. Não, pessoal, não é normalmente, tá? Você pode configurar do mesmo range ou não. Há 4 tipos de IP pools, isso aqui que é importante, tá? O overload, que é o padrão, o 1 para 1. O overload 1 para 1 eu vou conseguir mostrar para vocês. O faixa fixa de portas e o alocação de bloco de portas. Pessoal, o faixa fixa de portas e o alocação de bloco de portas, eles são técnicas de NAT que tem a ver com controle de portas, tá bom? Principalmente com a porta de origem. Por quê? E eles são usados muito para CGNAT. O que acontece, pessoal? A porta de origem ela é aberta pelos nossos dispositivos de maneira aleatória, mas pode acontecer da minha máquina e da máquina do meu colega aqui, por acaso, eventualmente, elas abrirem a mesma porta de origem. E quando elas passam no Firewall para fazer o NAT, pode acontecer uma coisa chamada Session Clash, tá? Que é ele achar que a máquina do meu colega, por exemplo, e a minha, elas vão fazer NAT para o mesmo IP de origem, elas vão fazer o mesmo source NAT para alcançar o mesmo destino. Ele pode pensar que é o mesmo fluxo, tá bom? Quando não é. Acontece uma coisa chamada Session Clash. Ele tenta abrir uma outra sessão que ela é idêntica a uma sessão que já está estabelecida, tá bom? Isso é um problema. Não se preocupem com isso, porque em redes assim, até grandes, é difícil de acontecer, mas em redes muito grandes, como de provedores de internet, pode acontecer, tá bom? E aí, como é uma técnica que você tem para evitar que isso aconteça? Usando o faixa fixa de portas ou a alocação de bloco de portas, tá bom, pessoal? Não vale a pena eu entrar nesses detalhes, tá? Vamos ver aqui o básico, que é o overload, o 1 para 1, para vocês entenderem, tá bom? Quem não conhece o RFC do CGNAT, o CGNAT, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, o CGNAT, ele é esse aqui, tá bom? Carrier Grade NAT. O CGNAT é uma técnica de NAT para provedores de internet, tá? Quando você tem uma quantidade muito grande de clientes, você não vai entregar IP público para cada um, tem operadora que entrega, tá, pessoal? Mas a maioria usa CGNAT, e o CGNAT é um outro bloco de IPs privados, é só que para provedores de internet, diferente do FC 1918. Ele é para provedores de internet, tá bom? Então ele separa uma rede bem grande. Quer ver, ó?
é esse aqui, pessoal, o endereçamento. É o 10064. Não é esse RFC. Não é esse RFC. Deixa eu pegar aqui ele, pessoal. CGNAT RFC. Não é esse aqui? Deixa eu procurar aqui, pessoal. É o 6, deixa eu colocar 64 aqui. Não. CGNAT, vamos ver aqui. Quero encontrar o RFC, mas na verdade ele não é um RFC. Ele é uma. Ele é tipo uma norma, pessoal, do I3E, uma coisa assim, ó. CGNAT address. Acho que o bloco IP ali é o do 100.6400 até o É, 100.127.255.255. é isso aí. É um /10. Eu queria encontrar o documento, pessoal, dele. Acho que ele é pelo I3E. Eu acho que eu também tenho RFC aqui, acho que é 6598, não? Deixa eu ver aqui. RFC 6598. Vamos ver aqui. Ah, eu não sei se é esse aqui, tá, pessoal? Shared Address Space. Eu não lembro se é esse aqui o RFC, tá? Vamos ver aqui, pessoal. Mas eu lembro que é 10064. É esse aqui. Ó, pessoal, esse aqui, ó, tá? Então, ó, veja que é um range muito grande, tá, pessoal? Ó, é um range muito grande, ó. E cada provedor pode usar, tá, pessoal? Cada provedor usa esse range aqui dentro da rede dele, tá bom? Então, se você jogar aqui, por exemplo, no IPK, o que é uma rede colossal, tá? Ó, ele é um /10, né? Então, olha só, pessoal, nossa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 4.194.302 endereços, tá bom? Geralmente as operadoras subnetam isso aqui, tá, pessoal? Elas não usam tudo um blocão desse aqui, elas subnetam, né? Olha, ele começa no 10.6401 e vai no 100.6401 e vai até o 100.127.255.254. É uma rede bem grande, tá? Isso aqui é uma rede separada para os provedores de internet fazerem NAT para os seus clientes, tá? E é nesse contexto que surge aquela técnica que o FortiGate oferece de usar, por exemplo, faixa fixa de portas, o bloco de alocação de portas, tá, pessoal? Porque você pode pegar, por exemplo, 1.000 endereços de CGNAT e separar 1.000 endereços de porta para ele fazer a tradução, né? Ele troca a porta de origem que chega da máquina por uma que ele escolhe, ele vai fazendo um round robin, ele pega a primeira, depois a segunda, a terceira, e assim vai para evitar o session clash, tá? É basicamente isso, pessoal, porque em redes muito grandes surge esse problema de endereços de porta serem iguais, tá bom? Isso é um problema para o NAT, tá? A porta de destino não é um problema, mas a porta de origem é, tá, pessoal? A porta de origem ela é um problema, tá? O FortiGate ele recomenda que para um endereço IP você faça no máximo 60.000 traduções, tá? Para um único endereço IP público, você faça no máximo 60.000 traduções, tá? Veja que ele coloca menos, né? Ele coloca um número menor do que o número total de portas endereçáveis, né? O número total de portas, as portas é 2 elevado a 8, né? 65.535 endereços de porta, né? Vai do 0 até os 65.534, né, pessoal? 535, aí seriam 665.536 endereços, tá? Então, ele recomenda que você use menos. Então, eu vou fazer NAT para um único IP público. Ele recomenda que, no máximo, você faça NAT para 60.000 endereços, endereços privados, que é coisa pra caramba, tá bom? É coisa pra caramba.
Então, nós vamos ver agora o IP pool e eu vou mostrar um exemplo para vocês do overload, que é o padrão, tá, pessoal? E o do 1 para 1. Esses dois aqui eu não tenho como exemplificar, tá bom? Nem valeria a pena exemplificar esses dois aqui para vocês. Eles são mais no contexto do CGNAT. Então, olha só, pessoal, eu separei aqui no meu FortiGate, eu já tenho aqui, ó. Onde é que eu vou para criar um IP pool, pessoal? Bem aqui, ó, Firewall in Object, Policy in Objects, IP pools. Eu já tenho dois IP pools aqui separados, são 2/30, tá? Eu vou até apagá-los aqui para mostrar para vocês, ó. É o 17, o 18, o 25 e o 26, tá? Olha só, pessoal, eu vou chegar aqui, eu vou apagar para nós criarmos, tá? Então eu vou criar um novo IP pool, tá bom? Eu dou um nome para ele, pessoal. Você dá um nome que você achar melhor, IP pool 01, tá? Aqui você pode colocar um comentário. Aqui é o tipo, aqueles tipos que eu falei, o overload, 1 para 1, o faixa fixa de portas, né? O port block allocation. Primeiro que nós vamos ver o overload, ele é o comum. Tá? Então eu vou colocar aqui, veja que ele pede, olha pessoal, ele pede um range de IPs. É um range, não é uma subrede, tá? Não é um único IP, é um range, ó. Aí você fala, Salvati, se eu tiver só um IP, aí você repete o mesmo IP, como eu vou fazer agora, olha pessoal. 200, 239, 67, 17, tá bom? Como eu quero só um IP, 200, 239, 67, 17, ó. Tá? Então tem um range aqui, mas é um range de um IP só, tá bom? Eu vou salvar, ó. Tá aqui o meu IP pool. O que que eu posso fazer com ele? Eu posso voltar aqui na minha regra, olha, pessoal, e trocar, ó, use dynamic IP pool. Tá aqui o IP pool que eu criei, ó. Olha só, do tipo overload, tá? Vocês vão já entender o que que é o tipo overload. Venho aqui e salvo, tá? Olha, pessoal, essa rede A172 A172, a 200.239.67, ela é uma rede que pertence ao nosso AS. Então, quando esse pacote sai para a internet, para qualquer lugar da internet, os outros roteadores, né, BGPs, eles sabem como devolver aqui para a universidade. Então, ele é um bloco nosso. Então, ele vai bater aqui no nosso BGP e o nosso BGP vai entregar para o nosso FortiGate, tá bom? Porque o nosso FortiGate é justamente aquele firewall da borda, o BGP que fala com ele, tá? Então essa rede aqui a 172, a 200.239.67 é uma rede nossa também, tá? E aqui eu já posso testar, pessoal, vocês vão ver que já tá funcionando. Olha só. Dá um ping aqui, ó, ele tá saindo. Ah, como é que eu sei que ele tá saindo com aquele IP? Como é que eu sei que ele não tá saindo com algum outro IP? Eu posso dar aqui o ifconfig.me, ó, 200.239.6717, tá? Eu posso continuar o ping aqui, vim aqui no Show in FortiView, ele vai mostrar a seção, eu consigo ver o IP para o qual ele está fazendo o NAT, olha pessoal, 6717, ó, tá bom? E por que que ele é do tipo overload? Alguém teria uma ideia, pessoal? Por que que ele é do tipo overload? Alguém teria uma ideia? Overload, pessoal, quer dizer sobrecarregado, tá? É porque você pode fazer NAT para mais máquinas clientes, tá bom? Você pode fazer NAT para diversas máquinas, para a rede toda cliente. Então, todas as máquinas que passarem ali por aquela regra, todo o tráfego que passar ali pelaquela regra das máquinas clientes, ele vai fazer NAT para aquele mesmo endereço, ó. Então, se eu vier bem aqui, ó, nessa maquinazinha que também está na LAN, olha, pessoal, vou pegar aqui, ó. Olha, ele é 100.100.030, ó, tá? Vou vir aqui, vou dar um ping, ó. Ele tá saindo.
pela mesma regra, está fazendo NAT para o mesmo IP. Aqui fica até mais fácil de mostrar, ó. Vocês vão ver que é o mesmo IP, que é o 6717, ó. Por isso que é overload, tá? Porque é um NAT sobrecarregado. Vamos supor que você tenha 1000 máquinas clientes atrás daquela regra de NAT, todas as 1000 vão fazer NAT para aquele mesmo endereço IP pool, tá bom? É por isso que ele é chamado de sobrecarregado, pessoal. Já? Tô. Eu posso voltar aqui agora, ó, Aula de carregar. redes. Olha, deixa eu atualizar aqui, pessoal. Já vai ter um monte de sessão, ó. Todo mundo, ó, tanto olha aqui, 30, né? Como é o Windows, olha a quantidade de sessão que ele abre, né? Até a gente encontrar o 10 aqui. Olha só, pessoal, tudo para o 17, tá bom? Tudo para o Savate, 17. Oi. num cenário de saída, num link aggregation, eu posso colocar um NAT, fazer um overload só para um IP? Pode. Qual o benefício assim, de eu centralizar o NAT num IP só? Tem algum benefício ou tanto faz? Olha, na verdade, o que acontece é que o NAT ele mascara a origem, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, pessoal? A nossa rede aqui, a maior parte dela é pública, tá? A maior parte é pública. Mas, assim, as redes privadas que tem aqui, de alguns institutos, de algumas faculdades, nós separamos um IP, um bloco, 1/24, para fazer NAT para aquele endereço. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, tá? Então, ele tem um IP, uma rede privada lá. Mas quando ele passa pelo nosso firewall, nós separamos 1/24, tá? E nós pegamos um IP daquele /24, um endereço só, fazemos do IP pool para todos os 100. Então, quando ele passa, ele faz aquele NAT para aquele endereço, e quando nós vamos ver no log, é o IP 200.239.65, né? O 65 foi o que a gente separou para fazer source NAT aqui para a universidade. É o 6510. O 6510 é o dos 100. Então, a gente sabe que é de lá, tá bom? O NAT ele tem como vantagem você não precisar colocar IP privado, o IP público na sua máquina cliente, tá? Quando você não põe o IP público na máquina cliente, você tem um benefício que é de que aquela máquina não fica acessível a partir da internet, a não ser que você faça um DNAT, tá? Olha, pessoal, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Se você tiver uma rede privada, tá? E você tiver só um roteador na borda sem firewall, você não tem firewall, tá? Você tem só um roteador. Se você coloca um roteador que faça NAT, se você tiver uma rede privada, por exemplo, uma rede /10, você tem 50 computadores ali, todos eles dentro de uma rede /10, e você tem um roteador de borda, ele não é um firewall, não faz firewall, ele é só um roteador, mas ele faz NAT, tá? Ele é um roteador com NAT. Essa rede, a sua rede está protegida, tá? Ela está protegida, porque quem está de fora não consegue alcançar os seus IPs privados, tá bom? Eles não conseguem, da internet, endereçar a sua máquina 10 alguma coisa, tá? O máximo que eles vão conseguir chegar é na borda, que é no roteador. Eles não vão conseguir entrar para a sua rede, tá certo? Isso é uma vantagem do NAT. A desvantagem é que ele mascara os IPs, tá bom? Ele mascara os IPs e aí fica difícil de saber quem acessou o quê. Enfim, esse tipo de problema. Seria basicamente isso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Tu pode repetir para entender? O cara tem um link aggregation, né? Ele coloca um IP. É um cenário, assim, você tem um link aggregation com vários links, um ADSL e tal. Se teria alguma vantagem fazer um NAT fixo ou deixando pelo roteador da operadora mesmo já é o Não, aí suficiente? o melhor é você usar SD-WAN nesse caso, tá? É melhor usar o SD-WAN, porque o SD-WAN ele vai criar a política ali de balanceamento dos teus links, tá? Não tem como não tem como você criar, olha só, se você não for um AS, Ela veio se aqui, você não falou for um AS, tapioca, se você isso aí. depender dos IPs da operadora, não tem como você escolher um IP
A chave é Por exemplo, qual? não tem como você escolher um IP da Vivo É a que tá com a e chapa esse verde? tráfego chegar É a com a chapa verde? por um link da TIM. Vocês entendem isso, né, pessoal? Sim, Conseguem sim, entender isso, pessoal? Se sim. você, por exemplo, você tem 3 operadoras, aí você coloca o IP como um IP principal, o IP da Vivo. A Vivo caiu, não tem como o tráfego chegar pelo um IP, pelo um link da TIM, tá bom? Porque o S da TIM é um, o S da Vivo é outra, tá? É diferente, porque você depende de uma operadora. Agora, se você for um AS, você tem o seu bloco de IP, já você fica independente da operadora. Você pode contratar uma Vivo, uma TIM, porque ela vai te dar só o transporte. Ela não vai trabalhar com a parte de endereçamento. Na verdade, lá no AS dela, ela vai dizer, olha, tudo que chegar para esse endereço, que é o seu bloco de endereços, joga para aquele roteador ali, que é o da rede do AS, tá? É basicamente assim. Então, olha, pessoal, eu vou criar outro aqui, tá? Só para a gente mostrar mais exemplos. IPpool 02, ó. Tá? Aí vai ser um 200.239.67.25. Tá? Também vai ser só um endereço. 200.239.67.25. Ó, outro IPpool. Eu vou chegar bem aqui. E agora eu vou criar um, por exemplo, para DMZ, tá, pessoal? Para DMZ sair para a internet, ó. Vai ser da DMZ para a WAN. Tá? Para a WAN. Então vai chegar pela DMZ, tá aqui o nosso diagrama. Ó, a DMZ é esse aqui, 100, 200. Ele vai chegar aqui pela porta 4, vai sair pela porta 1, tá? Então vai ser aqui, ó, porta 4, DMZ, vai sair pela porta 1, que é a nossa WAN 01. A origem é a nossa DMZ, tá aqui o objeto já, ó, 100, 200, tá? O destino é all, tá indo para a internet. O service, vou colocar all, tá? E aqui no NAT eu vou usar um IPpool, ó, vou usar outro. Ah, Salvatio, eu não poderia usar o mesmo lá, o primeiro? Poderia, tá, pessoal? Sem problema. Ele é do tipo overload, ó. Ele é sobrecarregado, eu posso usar ele aonde eu quiser, tá? Aqui, esse aqui também é do tipo overload, só que eu escolhi um outro, tá? Escolhi um outro endereço para fazer NAT. Eu vou selecioná-lo aqui, tá? E vou dar um OK, ó. Aí agora eu vou acessar aqui uma máquina da DMZ, para vocês verem. Esse carinha bem aqui, quer ver? Ó, 100, 200, tá? Ele é uma máquina que está na minha DMZ. Vou dar um if config aqui, pessoal, 100, 200, 010. O default gateway dele é uma interface do firewall, 100, 200, 0254. Vou dar um ping aqui para a internet, ele vai estar pingando normalmente, tá? Ele tá dando match nessa regra, ó, tá zerado aqui o tráfego. Eu vou atualizar e ele já vai mostrar aqui, ó, o tráfego passando pela regra, tá? Se eu chegar bem aqui e der o core ifconfig.me, ó, 200.239.67.25, tá? Que é justamente o IPpool que eu escolhi. A forma fácil de verificar isso daí, venho aqui no Show in FortiView, tá aqui DMZ para WAN, ele é esse carinha bem aqui, ó, tá? O 210, ó, tá aqui as sessões e tá aqui o IP para o qual ele está fazendo NAT. Aí, o que eu quero que vocês gravem disso daqui, pessoal? Que o IPpool no modo overload é aquele que várias máquinas clientes fazem NAT para um único IP. Simples assim, tá? Quando você escolhe o NAT pela interface de saída, ele já é no modo overload, tá? Ele já é no modo overload. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um... Ah, sim, deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, que é esse daqui, ó. Ó. Agora eu vou chegar bem aqui, pessoal. Não, esse aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui que a gente vai ver depois. Tá? Esse aqui é de outra turma.
Vou voltar aqui no IP Pool. Olha o que eu vou fazer agora. Não é nesse aqui, ó. Eu vou colocar aqui o 17 e o 18, pessoal, ó. Agora é um range, o 17 e o 18, mas ele ainda é do tipo overload, ó. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, ele é do tipo overload, ele tem dois endereços, o 17 e o 18. O que vai acontecer? Para a primeira máquina cliente, ele vai usar o 17. Para a segunda máquina cliente, ele vai usar o 18. Para a terceira máquina cliente, ele volta para o 17. Para a quarta máquina cliente, ele vai para o 18. E assim vai, tá, pessoal? Ele fica fazendo um round robin, tá? Um round robin. Fica fazendo, alternando esses IPs. Bom, por quê? Porque ele está no modo overload. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Eu vou mudar isso aqui 1 para 1, tá? Pode perguntar, Adriano. Ô, Salvat, só Hum. entendendo ali, isso ali tanto ele vai funcionar para quando for um AS ou quando for para quando a operadora te dá um bloco também? Sim, exatamente. Vai A ficar única dando aquele. diferença a única diferença é que o OS tu é dono dos IPs, né? Tu não depende de IP da operadora. Sim. Tu pode contratar a TIM, mas tu tem o teu bloco de IPs. Tu não precisa ter IP da TIM. Tu pode contratar a Vivo, qualquer uma, mas o bloco de IPs é teu, entendeu? Tu é um AS. Aí a operadora ela vai te fornecer só o meio, né? Só o transporte. Mas aí tu configura a parte de endereçamento como você quiser. Mas se você não for um AS e contratar uma operadora e ela te der um bloco de IP, aí você usa do mesmo jeito também, tá? Do mesmo jeito. Então, olha o que eu fiz agora, pessoal. Eu mudei de 1 para 1. 1 para 1. Vocês vão ver aqui como é que Vou pegar. funciona esse comportamento aqui do 1 para 1. Ó. Aula do curso de Vou voltar redes. aqui. Olha o que ele já deu aqui, pessoal. Aula do curso de Olha o que ele já redes deu. lá da Eu União. queria ter mostrado isso aqui depois, mas Olha aí deixa eu quando ele voltar dá. aqui para ver como é que tá. É porque eu deixei o ping Aprender muita rodando. coisa. Eu deixei o ping rodando. Poxa, não era para eu ter deixado, que eu queria mostrar para vocês. Mas deixa eu voltar aqui. O Windows é terrível, né, pessoal? Ele já cria um monte de sessão. Deixa eu matar aquelas sessões que estão aqui. Jesus botando na vida carroça. Vou matar todas essas sessões, ó. Amém, mãe. Está lá. End All Sessions. Do Windows vai ser difícil, tá, pessoal, de matar. Que ele sempre tá abrindo novas sessões, ó. Dei sorte. Vamos voltar aqui agora. Olha, pessoal, tá aqui o meu IP Pool, né? Olha só o que ele dá, ó. IP Pool 01, do tipo 1 para 1. Tem dois endereços disponíveis, ó. Só que agora ele é do tipo 1 para 1, tá? Ele faz um mapeamento 1 para 1. Ele não é mais do tipo overload. Olha aqui, ó. Blocos por IP. 1. Tem um bloco por IP. IPs externos em uso. 1 de 2. Quem é esse 1 que já está sendo usado? Com certeza é o da máquina Windows, tá? Clientes online. Já tem um cliente online. Com certeza é a máquina Windows. Blocos disponíveis. Tem 50%, tá? Porque um já foi usado, ó. 1 de 2, tá? Então já tem a minha máquina aqui usando 1, ó. Vamos ver quem é. Com certeza é a máquina Windows, tá bom? Ó, é a Windows, tá? Tá aqui. Vamos ver qual foi o IP que ela pegou. Ela pegou o 17, olha, pessoal. Ela pegou o 17, tá bom? Agora eu vou vir aqui no meu Linux. E vou dar um ping aqui para a internet. Olha aí, tá saindo. Se eu voltar aqui, olha aqui, ó, ele mostrou um alerta. Tá aqui um símbolo, ó, um símbolozinho chamando a atenção. Aí ele dá aqui, olha, pessoal, externo IPs externos em uso, ó, 2 de 2. Clientes online, 2. Quantos disponíveis? Nenhum. Todos os dois já foram usados, ó. Entenderam? Então, no 1 para 1, o que acontece? O cliente passa, abre uma sessão, ele aloca um IP do pool para ele. O segundo passa, ele pega o outro IP disponível, aloca e faz o NAT para aquele cliente.
o terceiro passa e assim sucessivamente. E aquele IP fica atrelado àquela origem, mas não para sempre, tá, pessoal? Quando é que o IP ele é liberado para novo uso? Bem, pessoal, quando é que o IP é liberado para ser usado novamente? Tudo bem, exceção. Quando expira a sessão? Isso, exatamente. Quando expira a sessão, tá? A sessão é o coração do nosso firewall. Então, a sessão nunca dura para sempre, ela tem um número inteiro, fixo, que independentemente da sessão ser renovada ou não, uma hora ela expira, tá bom? E tá aqui, ó, pessoal, Achou, o pai? 17, tá aqui o 18, né? Ó, o 18 tá atrelado ao nosso Linux, tá? Que é um ping, é uma sessão só que ele cria, tá aqui, ó, o ping, ó. O resto tá para o nosso Windows. Aí eu pergunto para vocês, se tivesse uma terceira máquina e quisesse, por exemplo, navegar na internet, o que que aconteceria, pessoal? Acho que ia dropar, né? Porque as sessões ali já estão ocupando os dois IPs disponíveis do bloco. Vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Só para vocês não acharem que eu tô enganando vocês. Olha o que que eu vou fazer, pessoal. Chegar bem aqui, ó, e E vou até por isso colocar que ele fica com aquela exclamação ali no pool ali da tabela, né? Isso. Olha, pessoal, então aqui, ó, na minha LAN para WAN, eu já tenho o meu Linux pingando e o meu Windows, né? Agora eu liberei aqui para DMZ também, usando o mesmo IP pool, só que não tem mais IP disponível, ó. Aí o que que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vim aqui no meu Windows, no meu CentOS 03, que está na minha DMZ, ó. Vou abrir aqui e eu vou dar um ping, ó. Não vai. Por que que não vai? Porque não tem IP pool disponível, tá? Deixa eu pingar pelo IP aqui, pessoal. Tá. Aí olha o que que eu vou fazer agora. Pena que não dá pra gente mostrar os dois aqui ao mesmo tempo. Mas deixa eu ver se dá tempo aqui da gente. Ó, vou parar esse cara aqui. A sessão dele vai expirar. Eu vou voltar nesse cara bem aqui, ó. E daqui a pouco, quando a sessão dele expirar, esse cara aqui vai começar o ping, tá? O UDP, o tempo máximo da sessão é 1 minuto, 60 segundos, tá? Então, olha só. Mas ele chega a criar, tipo, uma fila ali de espera ou enquanto o cara Não, aquela não, ali enquanto o tiver cara com a sessão tiver, ele andando... rejeita. Ele rejeita, ele não cria a sessão, é isso que acontece, tá? Não é que ele dá um deny. O pacote chega lá, dá o match, eles, olha, não posso criar a sessão porque não tem um IP pool disponível. É isso, ó, começou, tá? Quando ele liberou o IP, esse aqui entra, tá bom, pessoal? É desse jeito que funciona o 1 para 1. É essa grande diferença que eu quero que vocês entendam, tá? O 1 para 1. Então, vamos supor, você pega lá 1/24, são 254 endereços válidos, né? Do 1 até o 254, você cria um IP pool, tá bom? Aí você pode fazer NAT 1 para 1 para 254 máquinas clientes, tá bom? Posso colocar mais máquinas para fazer NAT? Pode, mas se 254 já estiverem atrelados às máquinas clientes, a 200ª, 55ª não vai conseguir sair, tá bom? Vai ficar preso. Ela vai ter que esperar alguém liberar uma sessão para que ela consiga alocar um IP de NAT para aquela máquina cliente poder sair para a internet, tá? O principal do conhecimento que eu quero que vocês entendam é o que é o NAT, tá bom? E as técnicas de NAT. Você pode fazer NAT para interface de saída, usando um IP pool. No IP pool você viu que você pode fazer o NAT overload, que é o NAT sobrecarregado, que não importa a quantidade de máquinas cliente, ele vai fazer NAT para aquele IP. E o 1 para 1, tá? O 1 para 1, que é esse em que você atrela um cliente a um IP do pool, mas essa conexão entre eles não é eterna. Quando a sessão expira, ele libera aquele IP. Bateu a fome, Bom, pessoal, desculpa. isso que é o importante que vocês saibam.
Então tá aqui, pessoal. Tudo que eu falei, ó, que ele está fazendo um NAT overload. Quando nós fazemos um NAT pela interface de saída, ele já é do tipo overload, tá? Se atentem para esse número que a Fortinet coloca como sendo o máximo, tá, pessoal, para o NAT overload, que é 60 mil máquinas clientes, tá? Que é um número gigante para um único IP público, tá bom? O NAT 1 para 1, que é esse que ele atrela, tá, pessoal? Ele atrela um cliente a um IP público e aquilo ali fica preso mesmo, tá? Enquanto ele estiver usando aquele IP do pool, ninguém mais consegue usar, tá? Ele diz aqui que não faz parte, né? Não faz Port Address Translation. Caso não haja um IP desalocado, a conexão é recusada. Nós vimos isso aqui. Quando existe um DNAT para um determinado servidor, o IP pool do tipo 1 para 1 é muito útil para garantir que o mesmo IP público seja usado para um IP de saída, tá? Não é muito comum, tá, pessoal, se fazer o NAT, como nós temos aqui, para servidores, tá? Porque no servidor o ideal é que dá para você fazer NAT, dá, não tem problema. Mas o ideal é que você dedique um IP público para aquele servidor que você está querendo colocar na rede, tá bom? Esse tipo de configuração é geralmente requerida para servidores de DNS, e-mail. Nesses casos, o IPPOO é criado com um único endereço IP. Exatamente, tá? Se reserva um endereço para fazer NAT para aquele servidor. Nenhum outro servidor usa aquele endereço, tá bom? O faixa fixa de portas, tá, pessoal? Que é aquilo que eu falei para vocês da questão do CGNAT. Você pega uma faixa de portas ali e aloca para o seu FortiGate poder fazer o PAT, que é o Port Address Translation, para evitar que ocorra o Session Clash, tá? E o bloco de alocação de portas, que também é parecido também no uso do contexto do CGNAT, tá bom? E o VIP, pessoal, o que é o VIP? O VIP são os virtuais IPs. O VIP é o contrário do NAT, tá? O VIP é quando você tem uma rede pública, uma rede privada interna, mas você quer oferecer serviços à internet. Então, olha só, pessoal, o SourceNAT você tem uma rede privada e você quer acessar a internet. O DNAT é quando você tem a rede pública, a internet, querendo acessar a sua rede privada. Tá bom? Eu vou mostrar isso aqui para vocês também, ó. Então, usados para DNAT, né, os VIPs, Virtual IPs, tipo padrão é o NAT estático, a gente vai ver aqui, pode ser restringido para encaminhar para apenas algumas portas, tá? Vocês vão ver que dá para usar um único IP público para redirecionar para mais de um servidor. Na CLI você pode especificar o load balance ou server load balance, uma configuração que você faz na CLI, por exemplo, que é bem simples, tá, pessoal? Você tem 2 servidores de DNS e você tem um único IP de DNAT. E você pode dizer para chegou uma consulta, ele manda para um, chegou outra consulta, ele manda para o outro, e ele fica fazendo esse load balance aí. VIPs precisam ser roteáveis, né, pessoal? Tem que ser IP público para a interface externa de chegada para que as respostas possam ser devolvidas, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Olha só. Vamos pegar aqui um carinha da nossa DMZ. Esse cara bem aqui, ó. Olha só, ele tem um IP 100.200.0.10, tá? Daí da rede que você tá, você não consegue alcançá-lo, tá bom? Não tem como você chegar nesse cara bem aqui, porque ele tem um IP privado, não tem como você endereçar ele da internet. Se nós formos ver aqui as portas que ele tá usando, pessoal, olha só. Deixa eu mudar aqui porque é de um exemplo passado, tá? Só para a gente pegar aqui rapidinho, pessoal. O conf. Eu vou voltar a porta dele para a padrão, que é a 8080. Tá?
Deixa ele carregar a porta padrão, porque eu mudo a porta só para mostrar para vocês a questão do PAT, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, rapidinho de DNAT, ó. Então nós vimos que a parte de Socinat fica aqui no IP pool, tá bom? O DNAT, pessoal, ele fica no VIP. O que é importante vocês entenderem do DNAT? O DNAT, ele traduz o endereço de destino, pessoal. Então, você tem uma rede privada, você tem lá os seus servidores na DMZ com endereços privados, só que você publica aquele serviço no seu DNS com um endereço público. Então, por exemplo, o cara quer acessar o seu servidor web. Ele digita lá www.fpa.br. Ele bate no nosso DNS espelha o IP do servidor web, é o 200.239.6458, que é um IP público. Só que quando essa requisição chega no nosso firewall, ela traduz o 200.239.6458 para um IP 172.16.28 alguma coisa, que é um IP privado. É exatamente dessa forma que funciona. Então, ó, se eu der um netstat agora aqui, vocês vão ver que ó, eu tenho a 80, tá, pessoal, que é o HTTP, a 22, que é o SSH, e o 21, que é o FTP. Só ver um negocinho aqui rapidinho. Olha só, pessoal, vsftp.conf. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal, um negócio. Não tem. Tá bom. Deixa eu ver se tem um listing aqui. Tem. Deixa eu ver aqui, ó. Listing IPv6. Vou colocar aqui no. E no listing IPv4 eu vou colocar yes. Pronto. Vamos ver aqui se ele levantou direitinho, pessoal. Levantou. Agora tá bonitinho, né? Todo mundo escutando no IPv4, a 80, a 22 e a 21. Então, vão ser esses três aqui que nós vamos fazer de exemplo, tá? Então, olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou vir aqui no VIP, tá? Vou criar um novo VIP. É bem simples, tá? Eu vou pegar aqui, vou colocar aqui um exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, o DNAT, DMZ, DNAT, DMZ Web, tá? E olha só, por onde vai chegar essa comunicação? Por que eu gosto de amarrar a interface, pessoal? Para que não se use de maneira incorreta o VIP, tá? Numa regra, por exemplo, que não tem aquela interface correspondente. Vocês vão ver isso aqui. Ele vai chegar por aqui, ó. O tráfego sempre vem da internet, então vai chegar pela minha WAN. Qual é o endereço externo que eu quero mapear? Eu quero mapear esse aqui, ó. O 200.239.67.17, tá? Tem que ser um IP, pessoal, que seja um IP público da minha rede, tá? Não posso inventar um IP, tem que ser um IP público da minha rede. E vou mapear para onde, pessoal? Vou mapear para o 100, 200, 0, 20, né? O IP desse cara, ó. É o 100, 200, 0, 20. Ó, 100, não, 100, 200, 0, 10, ó. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Aí eu não vou fazer, não vou especificar nenhum filtro agora, nem port forward, tá? Aí quando eu faço isso, o que eu estou dizendo, pessoal? Estou dizendo que todo esse IP completo aqui, ó, ele está sendo dedicado para essa máquina de origem bem aqui, de destino bem aqui, ó. Conseguiram entender isso, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? O que eu estou dizendo aqui, ó? Todo 200.239.67.17, esse IP aqui, ele está totalmente dedicado para esse IP de destino aqui. Então, qualquer requisição que chegar para esse IP, ele vai mandar para o 100, 200, 010, tá bom? E se eu fizesse isso aqui, pessoal, o que aconteceria? Quem poderia me dizer?
um erro comum que o pessoal comete. O pessoal fala assim, poxa, eu só tenho um IP público, que é o IP da minha interface, do Firewall. Aí ele quer fazer um DNAT, aí ele vem aqui e faz isso daqui, ó. O que ia acontecer, pessoal, se eu der o OK aqui? Não vai chegar. Eu vou perder a conexão aqui com a interface web do Firewall, tá, pessoal? Porque, ó, o 443 aqui que eu estou conectado, ele ia passar a jogar tudo para lá, ó, para dentro. Então você tem que ter cuidado. Eu posso usar o mesmo endereço da minha interface do Firewall? Pode, mas eu teria que usar um filtro aqui, tá bom? Teria que usar um filtro, ó, tá? Ou por serviço, ou por IP de origem, algum tipo de filtro, tá bom? Ó, no nosso caso aqui, nós poderíamos usar um filtro aqui que seria, por exemplo, o SSH, o FTP, mas o web na 443 não, poderia até ser o web na 80, né? Mas na 443 não, tá bom? Mas eu vou mudar aqui para o 17, tá bom? Olha, pessoal, então tá aqui o meu objeto de DNAT, ele mapeia tudo que vem para 200, 239, 17, para o 100, 100, 010. Qualquer porta de destino, tá, pessoal? Não estou fazendo filtro, então esse IP aqui, ó, ele está totalmente dedicado para esse servidor interno. E agora, como é que eu uso isso? Eu uso aqui, olha, pessoal. Isso aqui já é o meu... Deixa eu ver bloquear. Ele já está dedicado para aquele cara. Então aqui eu vou criar um session grouping aqui, pessoal, eu vou chamar de SNAT. Ficar organizado, ó. Aí eu vou vir bem aqui e vou criar uma policy embaixo, ó. E eu vou colocar aqui, ó, DNAT DMZ Web. E agora esse tráfego vai chegar por onde, pessoal? Pela WAN. Por onde Pela vocês WAN? acham que vai Pela WAN. chegar? Hã? Pela WAN. Vem pela internet. Vai sair por onde, pessoal? Na LAN? No caso é na DMZ, né? O servidor está na Entendi. DMZ, mas eu entendi que tu pegou a ideia. Ele vai sair para DMZ, ó, que é a 100, 200. Ó. Tá? Vai sair para DMZ. Quem é a origem, pessoal? AU. Qualquer coisa. Isso, UOL, né? UOL. E quem seria o destino, pessoal? Aí o host que você fez o VIP lá. No caso seria o objeto do VIP, tá? Objeto esse. Que é esse aqui, ó. Olha, pessoal, seria o objeto do VIP. Essa é a parte que geralmente o pessoal se confunde quando vai fazer o DNAT. Você não vai colocar o endereço aqui do servidor interno, lá, o IP privado dele. Você vai usar o objeto do VIP, ó, aqui, tá? Que é justamente o que vai fazer o mapeamento do IP público para o IP privado, ó. Aqui tem que ter cuidado, tá, pessoal? Você está expondo um serviço para a internet, então eu vou chegar aqui e vou colocar o HTTP, ó, 80, tá bom? 80. Ó. Vou dar um All Sessions aqui. E não preciso de NAT aqui, né, pessoal? Não preciso de NAT aqui. Desse NAT aqui, que esse NAT que nós vimos bem aqui é o Source NAT, tá? Essa aqui é uma regra de entrada. Vou habilitar e vou dar um OK. Se vocês tentarem, daí vocês já conseguem acessar a interface web do meu servidor bem aqui, tá? Só você digitar aí no seu navegador http://200.239.6717, tá? Vai aparecer a página inicial do CentOS, pessoal. Eu acho que daqui de onde eu tô eu consigo, quer ver, ó? 200.239.6717. Alguém conseguiu aí, pessoal? Apareceu Sim. a página do CentOS. É isso aí, tá? Então vai aparecer a página do CentOS, tá? Professor, E se eu tiver, no caso, outro serviço, vamos dizer assim, nesse mesmo servidor, só posso precisar alterar, no caso, os serviços, ali a porta. isso. Olha só, quer ver? Vamos fazer esse exemplo aí que o nosso colega falou?
Vou criar outro aqui agora, olha, pessoal. Eu vou criar aqui, ó, o DNAT. Por que que eu só tenho que alterar a porta? Porque eu dediquei todo aquele IP público para esse IP privado, tá? O DNAT DMZ SSH, tá? Não vão se empolgar aí. Então vai chegar pela WAN, a saída é a nossa DMZ, a origem é all, o destination agora é o nosso objeto de DNAT, ó, e o service é o SSH. Ah, Salvativo, poxa, não precisava criar outra regra, eu metia tudo lá naquela que já está criada. Não, não é uma boa prática, tá, pessoal? Cada serviço, uma regra. Cada serviço, uma regra, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, tá? Não preciso de NAT, de source NAT, eu estou fazendo um DNAT, é uma regra de fora para dentro, você tem que ter essa noção, ó, e tá aqui. Se vocês tentarem, deem um telnet aí no 202.239.6717 na porta 22, vocês vão ver que vocês vão conseguir acessar. Tá? Ó, eu vou chegar bem aqui, olha, pessoal, eu vou... Chegou pedindo login. Isso, ó. Ó, quer ver, ó? Eu vou fazer um teste valendo para vocês verem, tá? SSH 202.239.6717, ó. Deixa eu apagar essa chave bem aqui, pessoal, ó. Ponto SSH, vim no hosts. Vou fazer de novo aqui, ó. Ó, loguei, pessoal. Esse aqui é um servidor que está lá nos Estados Unidos, tá? Eu estou logando na máquina aqui, ó. Olha aqui o IP privado dela, né? O IP privado. Se eu chegar bem aqui, ó, é por aqui mesmo. Olha, tá aqui a seção SSH, né? Ó, netstat menos TNLP pipe grep menos i. Vamos ver aqui, pessoal. Olha aqui, ó, o IP remoto, né? O IP remoto, tá? O IP remoto. Se eu deslogar dela aqui, vocês vão ver que é o mesmo IP, ó. 143, 198, ó. É o mesmo IP, tá bom? Então eu consigo me conectar remotamente fazendo um DNAT numa máquina que tem um IP privado, mas por causa da técnica do DNAT, tá? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, pessoal, deixa eu desabilitar essa regra aqui, que ela é muito perigosa. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha, pessoal, quer ver, ó? Olha o meu DNAT aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar esse cara e vou colocar a 102. Olha o que aconteceu, sumiu o DNAT daqui. Por que que sumiu, pessoal? Alguém saberia me... Porque quando você criou lá o objeto, você amarrou a interface, né? Isso. O IP, Aí, né? isso. Aí isso evita, tá, pessoal, que aconteça esse tipo de erro, tá bom? Só vou conseguir usar o DNAT aqui, ou seja, Na mapeando 101. IP público para IP privado, quando eu usar a interface certa, ou seja, aquela interface que eu atrelei lá no objeto de DNAT, tá? Então, se eu voltar bem aqui e escolher a WAN, eu posso voltar bem aqui e escolher o meu DNAT, ó. Se eu chegar bem aqui e colocar uma outra interface, o DNAT some e eu não consigo mais nem enxergar o DNAT aqui, ó. Então, isso é uma boa prática para você atrelar o objeto de DNAT àquela interface por onde vai chegar o tráfego. Evita erros. Pode falar, Adriano. É só uma dúvida ali. Quando você criou o objeto, né? Tu disse para ele que qualquer tudo aquilo que viesse da interface para ele iria aceitar. Isso. Eu posso fazer vários objetos nesse mesmo formato e aí ajustar as liberações lá nas policies ou ele grita dizendo que não dá? Não, é assim mesmo. Você cria um objeto só, tá? E você restringe o acesso por aqui pela policy.
É pela policy, tá, pessoal? Ó, quero que ele acesse o HTTP, tá aqui o serviço, ó. Não, Quero que, perfeito. quero, Aí eu entendi, mas eu digo se tiver um segundo, um terceiro servidor, por exemplo, mas para o mesmo IP, o IP público é o mesmo, porém o IP local é diferente, né? não, O da DMZ ali. não, mas aí você tem que fazer port forward, não tem jeito. Tá, entendi. Eu vou Aí, te mostrar aqui. aí quando a Vou te gente cria o objeto, tu amarra nele já o objeto à porta. Isso. Quando você pode pegar um IP público, tá, pessoal, e fazer DNAT para IPs de destino diferente. Mas como é que ele sabe para qual que ele vai mandar? Pela porta. Pela porta. Eu não posso pegar um IP público e fazer DNAT para 2 servidores web diferentes. Não tem como, tá? Que a porta de destino é igual. Mas eu posso fazer o DNAT de um IP público para um servidor de DNS, que é uma porta, para um servidor web, que é outra porta, para um servidor FTP, que é outra porta, em outro servidor, tá bom? Você consegue fazer isso. Eu vou mostrar esse exemplo agora aqui para vocês. Ó. Eu vou vir bem aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui, pessoal. Eu vou voltar aqui no IPPool e vou dizer o seguinte, ó. Então, DNAT DMZ tá aqui, só que agora eu vou colocar um filtro, ó. Eu vou colocar aqui o HTTP, tá? Então, esse aqui é um elemento a mais no meu match, tá? Ó. Então, ele tem que dar o match em tudo isso aqui, tá? Ele tem que dar o match, ó, interface de chegada, o IP público, para onde ele vai redirecionar, como é que ele vai saber? Só quando for para HTTP agora. Se for para qualquer outra porta, ele não dá match nesse DNAT, tá bom? É só se for para HTTP. Aí eu vou chegar bem aqui e vou fazer o seguinte, olha, pessoal, DNAT. Agora não é DMZ, agora é LAN, SSH, tá, pessoal? Porque não pode ser a mesma porta. Vai chegar pela WAN, o IP público vai ser o mesmo, 200.239.6717. Eu vou jogar para o 100.100.010, ó. Tá bom? Deixa eu ver se ele deixa eu criar isso aqui, pessoal. Ele não deixa, tá? Ele não deixa eu criar. Ó, ele vai dar se sobrepõe a outro VIP, ó. Overlap, né? Mas eu posso vir aqui, ó, service, e eu vou pegar aqui o SSH. Ó. Ele vai deixar eu criar, tá? Então, quando chegar para o 6717, ele vai e for para a porta 80, ele joga para esse cara, ó. Quando for para o 6717 na porta 22, ele joga para esse cara aqui. E assim você pode ir usando quantos você quiser, contanto que a porta não conflite. Eu não consigo criar outro endereço para esse mesmo IP aqui, ó, para um terceiro servidor na porta 80, por exemplo, tá? Aí eu posso voltar aqui. Essa regra aqui, deixa eu segmentar aqui, pessoal, para ficar melhor de ver. Não é show em FortiView. Deixa eu criar um session grouping aqui, que é bom para organizar. Eu posso fechar esse aqui. Então, olha, pessoal, isso aqui já tá para... e outra coisa importante, tá, pessoal? Boa prática. Preste muita atenção nisso que eu vou falar para você. Isso aqui não é firewall, tá? Eu vou fechar aqui no serviço porque, pô, eu tô fazendo firewall aqui. Aí aqui eu não preciso colocar, por exemplo, o HTTP. Eu posso vir bem aqui e colocar all, porque já tá restrito aqui no meu DNAT, ó. Não, tá, pessoal? Não, isso aqui não é uma boa prática, tá bom? O filtro do serviço você faz aqui na policy, tá? Você faz aqui na policy, tá bom? O filtro do serviço você faz aqui na policy. Tudo bem que o DNAT só vai dar match quando tiver como porta de destino HTTP, mas o filtro do serviço é aqui na policy, tá bom? Então, coloquei aqui, esse aqui já estava pronto, eu posso vir bem aqui e criar outra agora, ó, que vai ser o DNAT LAN SSH. Vai chegar pela WAN, vai sair agora pela LAN, não mais pela DMZ, ó. A origem é qualquer, tá? O destination é o nosso objeto de DNAT, tá aqui, ó.
tá? Só que agora ele está mapeando para o SSH. Ó. Aqui o serviço vai ser SSH. Não preciso de NAT aqui. All sessions e pronto. Vocês podem testar aí, tá, pessoal, que está funcionando. Tanto o HTTP quanto o SSH. Podem fazer um teste aí que tá funcionando. Eu vou mostrar aqui para vocês o do SSH. Confirmar aqui que o meu CentOS 01 está com SSH na porta 22, que às vezes eu troco a porta, tá? Aí não funciona. Ó, tá na 22. Então, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir bem aqui, ó, naquele servidorzinho remoto. Ele vai dar aquele erro de chave de novo, que agora é outro servidor. Ó, eu vou vir bem aqui, vi um no host, vou apagar essa entrada. Vou executar de novo aqui. Ó, ele vai conectar. E agora vocês vão ver que eu estou no sem senha, ó. Tá? No sem senha, pessoal. Então funcionou, né? Minha regra de DNAT, tá? Funcionou minha regra de DNAT. Aqui, se eu vier aí der um telnet no 200.239.6717 na porta 80, ó, ele conecta, tá? Quiser baixar o site aqui, eu dou um getindex.htm, eu acho, pessoal. Deixa eu ver. Não, deu um bad request aqui, tá? Mas ele conectou, tá? Ele conectou. Então, pessoal, aqui nós vimos essa parte de como usar um IP para mais de um serviço, tá? Agora eu vou dar um exemplo para vocês do Port Forward. Um exemplo, tá, pessoal, muito comum que acontece. Imagina que você tem um servidor web, um web service, principalmente o web service, que ele vem numa porta diferente da 80. Ele vem na 8080, na 8000. Então, ó, eu vou vir bem aqui agora, quer ver, ó? Aqui nesse servidorzinho da DMZ, olha o que que eu vou fazer, pessoal. Eu vou trocar aqui a porta do HTTP, ó. Ó, tá na 80, que é a porta padrão. Eu vou trocar para 8080, que é muito comum o web service vir com essa porta na 8080. Então, eu vou vir bem aqui, ó. 8080, tá? Vou dar um restart aqui no serviço. Deixa ele restartar, já restartou. Se a gente for ver aqui, ele está na 8080, olha, pessoal, tá? Aí o que que acontece? Isso é um transtorno geralmente para o usuário, que ele tem que digitar o URL 8080, tá? Como a gente pode resolver isso daí? Deixa eu tirar essa regra aqui de baixo do SSH. Como é que a gente pode resolver isso? Eu venho aqui no meu virtual IP, eu vou apagar esse cara aqui, não que eu precise apagar, tá? Mas eu vou apagar para não... Eu não gosto de deixar esse serviço exposto. Aí olha o que que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou fazer aqui um port forward, ó. Eu vou dizer que quando chegar para 8080, quando chegar para 80, tá, pessoal? Quando chegar para 80, ele vai jogar para 8080. Então, ó, vai chegar... Deixa eu desabilitar aqui o filtro, que a gente não precisa de filtro, que a gente só está usando esse IP. Quando chegar para esse IP público, nessa porta, tá? Ele vai jogar para esse IP privado nessa porta. Tá? Então vai ficar transparente para o seu usuário. Ó, vou vir aqui. E agora eu vou vir aqui no policy. E fica sempre uma dúvida aqui, pessoal. Qual é a porta que o usuário tem, que o administrador do Firewall coloca aqui? Vocês acham que é a 80 ou é a 8080, pessoal? Repeta a pergunta, professor. Geralmente fica uma dúvida. Olha aqui, se a gente for olhar aqui o objeto do DNAT, olha, vai chegar para esse IP público, tá? Em que porta que vai chegar? Vai chegar na 80.
que o nosso DNAT vai fazer? Ele vai traduzir para esse IP privado, jogando para 8080. O nome disso é Port Forwarding, tá? Então, fica uma dúvida se aqui no service ele usa 80 ou 8080. O que vocês acham que tem que usar, pessoal? Vai Acho que usar 80? ele vai usar 80 porque é o que ele vai estar escutando na internet, né? Quem está escutando é o nosso servidor interno, né? Não significa que seja o Firewall, tá bom? Para uma parceria. Aqui, A pessoal, internet às que vai vezes pegar os dados até eu me confundo, mas eu rodoviários creio que seja a porta original do serviço, tá? A 80, ó. 50, Vamos 10 fazer esse horas. Você pode teste levar aqui. aqui na rodoviária? Eu, Radassa Ó, e Jamie. então tá aqui, porta 80. Vamos ver aqui se a gente vai conectar. Vocês podem testar aí também, tá? Ver se vai abrir o site. Telnet 200.239.6717 na porta 80. Então ele vai bater lá no IP público e ele vai traduzir por IP privado interno na 8080. Ó, não foi, pessoal. Por que não foi? Porque na verdade é a porta de destino, né? Olha aí. Não é 80, é 8080, tá bom? Eu sempre me confundo nesse aqui também, ó. Então, ó, TCP 8080, ó. É a porta de destino, tá? Porque a operação, eu sempre tento lembrar disso aí. A operação de DNAT, ela é uma operação pós-roteamento, né? Já é quando ele vai mandar para a máquina de destino, ó. Já termina 9 pontos. Aqui é 9 8080. Aí se a gente voltar é aqui 19 agora, minutos, ó. termina. Mas eu estava bravo, investir para levar a gente. Não é aqui. Desculpa, pessoal. É aqui, ó. Vou cancelar aqui. Vou voltar aqui agora, ó. Aí ele conecta, tá? Ó, agora ele conectou. Se eu voltar bem aqui e pedir para ver, ele vai me mostrar aqui a sessão, ó. Olha aqui, pessoal, tem uma galera já conectada, né? Esse aqui é o meu, ó. Esse aqui é o meu, tá? Pronto, tá aqui, ó. explica novamente essa questão das portas, por favor. Isso aí é tranquilo, pessoal. Explica mesmo, porque às vezes até eu me confundo, tá? O que acontece? Quando a gente faz aqui o VIP, está fazendo um port forward, né? Então vai chegar para esse IP público, nesse IP aqui, tranquilo, Vou. né? Só que ele vai redirecionar para esse IP privado nessa porta aqui, ó. E é a porta de destino, que é a que você tem que colocar lá na policy, tá? Por quê? Porque a operação de DNAT, pessoal, ela é uma operação post-routing, que a gente fala, né? Pós-roteamento. Então, quando ele vai passar aqui, ó, ele já sabe, ele já passa com um IP, ele já passa com um IP traduzindo, né? Então, ele quer pegar a porta de destino. Qual é a porta de destino? É a 8080, tá bom? É a porta que está lá no serviço mesmo. É a porta atrelada ao serviço. Não é a porta mapeada, que nós queremos mapear inicialmente, né? Que é a 80, ó. É a porta realmente de destino, tá? É isso. É a porta de destino, pessoal, que a gente usa aqui, tá? Eu também me confundo nisso aí. Quando eu fico muito tempo sem fazer DNAT, eu me confundo. Quando eu vou fazer port forward, se é a porta original ou é a porta de destino, mas é a de destino do serviço, tá? Essa aqui, ó. Porque o cliente, no caso, está indo para 80, né? Para ficar transparente para o cliente, ele vai jogar 80 lá. E quando bater no Firewall, ele traduz para o IP interno na porta de destino, que é 8080. E é essa porta que a nossa policy vai enxergar, tá bom? É essa porta que a nossa policy vai enxergar. Se nós viermos bem aqui, quer ver, pessoal? Deixa eu ver se eu ainda estou conectado aqui, ó. Conectem aí, tá, pessoal, para a gente ver aqui como é que fica na sessão, ó. Diagnose, session, list. Vamos ver aqui, pessoal, se a gente pega um, ó. Deixa eu ver aqui um DST, filter. DST 200.239.6717, ó.
Olha aqui, pessoal, tá aqui uma seção, ó, Proto 6, né, TCP, ó. Tá? Sim. Então, olha aqui, olha só, pessoal, que interessante. Vamos ver aqui, ó, o gateway, o 10, né? Esse aqui é o gateway do 300D, tá? Tá conectado com a perna 6714, que é o IP dele, ó. Aqui o IP é remoto, tá? Na porta de origem, querendo chegar no 6717 na 80, ó. Ele vai traduzir por 100.200.010 na 8080. Aí ele faz o DNAT, ele faz o SOCINAT implícito bem aqui, ó, para devolver, tá? Ele faz um SOCINAT implícito para devolver o pacote, tá bom? Então isso aqui é bem legal. Tá aqui ele fazendo, ó, o IP de origem na porta de origem, querendo chegar no IP público na porta 80. Só que, ó, a action é um DNAT, então ele traduz por 100.200.010 na 8080. Tá bom? Então aqui ele mostra, pessoal, o exemplo do DNAT, ó, a configuração do VIP que nós fizemos, tá bom? O que tem de importante aqui, pessoal? Ó, comportamento padrão, objetos de endereço do Firewall não incluem VIPs, né? Não bloqueia conexões de fora para dentro, mesmo que haja uma política de bloqueio no topo da lista, tá? Tem que ter cuidado, tá, pessoal? Não façam policy se baseando em DNAT, tá? Apesar de você colocar o serviço lá no filtro, tá? Coloque o serviço na policy também, tá? Então, ó, duas formas de resolver isso, modificando a política de deny. Aqui ele está querendo fazer o quê, pessoal? Ele está querendo negar. Não entendo bem esse slide dele aqui. Eu não sei por que ele colocou isso aqui. O que isso tem a ver com a aula? Mas enfim. Bem, pessoal, ficou alguma dúvida aqui em relação a NAT? Ficou alguma dúvida em relação a NAT, a SOCINAT, a DENAT? Vocês entenderam o overload, o 1 para 1? No caso do DENAT, nós temos todas essas questões, né, do usar um único endereço, usar um único endereço para mais de um destino, você tem que separar por portas, fazer o port forwarding, lá na policy você tem que ter cuidado para usar a porta de destino, é cheio de detalhezinhos, tá bom? Vocês têm que ficar atentos a isso daí. O que você precisa saber? Que o nosso FortiGate, ele suporta todos esses tipos de NAT. Quando a gente fala NAT, é o geralzão, tanto o SOCINAT como o DENAT, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não está no nosso curso, eu vou mostrar para vocês o CentralNAT, tá? Vou vir bem aqui no System, ó, Settings, e bem aqui nós temos a opção do CentralNAT. Tá, pessoal? Veja que eu posso habilitar o CentralNAT aqui com um simples ligar e desligar, né, de uma chave aqui, de tipo um interruptorzinho, ó, ligo, desligo. E eu já falei para vocês que quanto maior a caixa, mais a Fortinet entende que a Kelly Firewall faz um trabalho crítico na rede e mais ela dificulta você habilitar esse tipo de funcionalidade. E o CentralNAT, pessoal, ele mexe bastante na caixa, tá? Vamos ver se ele vai deixar eu habilitar aqui sem apagar as regras, ó. Vamos ver se ele salvou aqui, ó. Não salvou, tá? Por que ele não salvou, pessoal, a configuração? Porque eu tenho regra de NAT, tenho regra de DNAT, tá? Então, isso aí muda, ó. Então, ele não deixa eu salvar, ó. Tá bom? Aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou vir bem aqui e vou apagar essas regras, ó. Então, veja que se você está usando o NAT tradicional e você quer habilitar o CentralNAT, você tem uma dor de cabeça gigante, né? Praticamente impossível se você tiver uma quantidade de regras muito grande. Então, é aquela decisão que você tem que tomar no início do setup, tá? Em relação aqui aos DNATs, eu acredito que ele não vai reclamar, mas eu vou deixar aqui esses aqui. Eu vou voltar lá no System, Settings, ó, e vou habilitar agora o CentralNAT.
Agora acredito que ele vai salvar a configuração. Olha, pessoal, ele salvou, né? Ele salvou, então se eu voltar aqui no Policy em Objects, veja que ele cria uma entrada aqui, um menu, ó, Central NAT. Se eu vier aqui na Policy e der um Create New, olha só, pessoal, Central NAT está habilitado, então as configurações de NAT devem ser aplicadas no Central NAT. E como é o Central NAT, pessoal? O Central NAT ele funciona como uma policy igual essa daqui, ó. Ele não é mais uma configuração dentro da regra, ele é uma configuração global. Então, eu venho bem aqui, Create New, ó. Aí eu vou criar uma política de NAT, ó. Então, chegando por onde? Chegando pela LAN, saindo pela WAN, a origem é a nossa LAN. Ó, veja que é igual uma policy, né? Igual um match, ó. Destination all, tá indo para a internet. Aí aqui vem o NAT, é a mesma coisa, eu posso usar o endereço da interface de saída, posso usar um IP pool, ó. Vou dar um OK. Tá aqui minha policy de NAT. Para quem? Para LAN, ó. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? Só criar a policy que permita com que o tráfego flua. Então, ó, da LAN para a WAN. Da LAN para a WAN. Vai chegar por onde? Vai chegar pela LAN, vai sair pela WAN. A origem aqui é a nossa LAN. O destination é all. E o service é all. Olha, não tenho mais política de NAT aqui, pessoal. Tá? Então, vou dar um OK bem aqui, ó. Se eu vier aqui numa máquina da LAN, como é o caso do meu CentOS 01 bem aqui, ó. Vou logar nele aqui. Vou dar um ping, ó. Vocês vão ver que já está funcionando. Ó, pessoal, já está funcionando. Se eu vim aqui no Central NAT, eu não sei se ele tem aqui o hit, pessoal, não tem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um disable nele, ó. Olha o que acontece com o meu ping. Para. Que eu não tenho mais um NAT. Se eu voltar bem aqui e der um enable, ele volta. Ó. Estão vendo? Aí você fala assim, qual é a vantagem de usar esse Central NAT? Tem uma vantagem quando você faz SD-WAN, tá, pessoal? Tem uma vantagem no uso do SD-WAN. Já pode deixar todas as políticas criadas. Mas um exemplo para cá, para o nosso cenário, olha, que eu tenho... Cadê o nosso diagrama? Para o nosso cenário, que eu tenho a LAN e a DMZ. Qual seria a vantagem? Poderia chegar e fazer isso aqui, quer ver, pessoal? Tiro isso aqui, coloco... Poderia colocar a LAN e a DMZ, tem problema, poderia colocar N, tá bom? Então, ó, chegando da LAN e da DMZ, saindo aqui pela WAN, aqui eu poderia colocar all, ó. Por que eu posso colocar all aqui, pessoal? Alguém saberia me dizer? Por que eu posso colocar all aqui? Por que eu não coloco a Nuvem 5 DMZ e a Nuvem 5 LAN eu coloco all? Tu permitir qualquer host, né? Porque olha, o all aqui, pessoal, ele se refere às redes que estão atrás dessas duas interfaces, ó. E quem é que estão atrás dessas duas interfaces? Eu só tenho a LAN e a DMZ. Então, colocar all aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, porque de trás dessas duas interfaces só chegam a minha DMZ e a minha LAN. Agora, se atrás dessas duas interfaces tivessem outras redes, atrás delas, né? Aí você ficaria mais arriscado de usar um wall aqui. Tá? Mas como eu sei que atrás delas só tem a minha LAN e a minha DMZ, eu posso vir aqui e colocar um wall. Ó. Tá bom? Aí, ó, vou fazer um IP pool para esse cara aqui. Aí, ó, já tá valendo. Então, se eu voltar aqui, posso deixar o meu ping rodando aqui. Essa máquina é da LAN, tá bom? Posso vir aqui na minha DMZ, que é esse carinha aqui, ó. Aí, vamos ver. Vocês acham que vai funcionar ou não, pessoal? Vai. Ixi, e agora? O que foi que deu, pessoal? Qual é o BO? Por que não tá saindo?
Hein, pessoal? A sessão está travada, né, no primeiro acesso? Não, pessoal. Nosso Fire, né? A gente tem A que colocar regra, a regra. policy. Tem que colocar policy. Sem a policy não vai. Então, a DMZ para a WAN. Sem a policy, não vai. Então, vai chegar da WAN, vai sair pela DMZ, vai chegar pela DMZ, vai sair pela WAN. A origem é a nossa DMZ. Aqui, ó. O destination é all. O service é all. Tá? Não preciso configurar o NAT aqui, porque eu já tenho uma política de central NAT, né? Nem que eu quisesse daria. Eu salvo aqui, ó. Se eu voltar aqui, o nosso ping começa, tá? Então, esse é o Central NAT. O Central NAT, diferença do Central NAT para o NAT tradicional. O NAT tradicional é configurado por policy, tá, pessoal? Cada policy você pode definir uma configuração de NAT. O Central NAT, você cria uma policy que podem valer para diversas regras, como é o caso aqui, ó. Eu tenho uma policy de Central NAT, ó, que ela vale para essas duas policies bem aqui, ó, para 1 e para 2, tá? Eu gosto de usar Central NAT quando eu tenho configuração de SD-WAN no Firewall, tá bom? Configuração de SD-WAN no Firewall. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender? A gente vai ficar por aqui, que daí na próxima aula a gente entra aqui na parte de sessões, ó, monitoramento de sessões, tá bom? É uma parte bem legal também. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente se vê na quarta, mesmo horário, tá bom? Tudo certo. Boa noite, então, pessoal. Boa Até lá. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite.